palestrantes, né, que têm uma bagagem muito grande aí na arbitragem. Tá? Então, trabalharam por muitos anos, né, e fizeram um excelente trabalho, né, e hoje, né, por causa da idade, né, eles estão fora dos quadros. Né? Eu também, talvez um dia, quando tiver a sua idade, né, então, também eu vou ter que me aposentar. E assim é a sequência da nossa vida aí. Tá? Mas eu gostaria de então passar para vocês, dizer que a gente teve então conforme o presidente e o Pomeroy falaram, né, tivemos na Jordânia fazendo um curso de instrutor de futsal da FIFA, né, que eles nos ofereceram. Então nós fomos para lá, foram 32 pessoas lá ligadas realmente ao futsal, né, para fazer esse curso, e lá eles passaram todas então as informações sobre a nova regra, como que a gente deve proceder, né, e a gente tirou todas as dúvidas que realmente poderíamos ter. Aí depois deles apresentarem, cada um foi sorteado lá para falar, dar uma instrução sobre algum tema. Então, para mim, caiu tiro de meta, e para o Pomeroy, faltas, né, tiros indiretos dentro da área. Então, a gente fez uma explanação, né, e graças a Deus foi tudo tranquilo. Bom, então, dito isso, então vamos iniciar realmente o nosso trabalho, a nossa apresentação aí. Então, começamos aqui pela nossa quadra de jogo. Eles solicitaram, inclusive colocaram no livro da FIFA, para retirar, né, todas as marcações que não sejam realmente do livro da FIFA. Nós só tínhamos aqui aquela marcação dentro da área de meta, né, onde o goleiro poderia ficar ali no tiro dos 10 metros. Então, na realidade, hoje ela ficou dessa forma. Se nós retiramos de dentro das áreas, né, vamos retirar aquela marcação dos 5 metros ali onde o goleiro poderia ficar. Certo? Além disso, foi criado pela FIFA uma área técnica, que ela vai ficar a 70 centímetros fora, né, da linha lateral. Certo? Então, com todas as dimensões aí colocadas, né, temos, acho que um desenho aqui que ilustra melhor. Então ela vai ficar, considerando este lado aqui, né, onde se encontra a mesa de anotações, ela inicia nos 5 metros, a distância aqui da linha lateral 75 centímetros, e lá o banco de reservas, né, colocado a 1 metro aqui de distância, e ela poderá ultrapassar aqui até 1 metro a mais lá do banco de reserva. Então essa marcação é nova e vai ser feita. O que é, para que isso aqui? É onde o treinador vai ficar, vai permanecer, poderá ficar em pé para evitar dele atrapalhar tanto o árbitro como o jogador. Então isso também vai ser feito em todas as quadras, vai ser solicitado e já está saindo no novo livro de regras também. Na realidade aqui, né, nós vemos a quadra completa com todas as marcações também. E essa, então, área técnica, né, colocada aqui nesse local aqui, junto ao banco a zona de substituição, né, com uma distância ali maior, então, para a linha de fundo. Sobre a bola, então nós sabemos que conforme a categoria, né, ela tem um tamanho de bola. Nas categorias da confederação, que é até sub-15, trabalhamos então com o mesmo tamanho de bola. Tá? Todas elas com o mesmo tamanho, dos adultos, sub-20, sub-17, sub-15, tanto masculino como feminino. Então esse quadrinho também vai fazer parte para esse ano agora, já do livro de regra. Aí nós temos o sub-13, uma bola um pouco menor, sub-11 e sub-9, essa de 300 a 330 gramas, e inferior ao sub-9, né, 250 a 280 gramas, certo? Isso aí, às vezes, em algumas federações, coloca-se no regulamento da competição, no regulamento específico, mudando esse tamanho e esse peso de bola. Aí cada federação poderá fazer essas
alterações. Número de jogadores. Nós tivemos aí uma alteração feita pela FIFA, que para que se possa iniciar um jogo, tem que ter no mínimo 3 jogadores em cada equipe, e não mais 5. Então, se tiver uma equipe com 3 jogadores, poderá se dar início ao jogo. Ok? E essas equipes, né, poderão jogar até que tiverem no mínimo, né, esse é o mínimo de 3 jogadores. Quando tiver menos de 3, encerrou o jogo, ou uma ou nas 2 equipes. Colocamos aqui também que não podem ser realizadas substituições durante o período pedido de tempo técnico. Colocamos até porque a gente observou nessas filmagens que foram feitas aí no Grand Prix, é uma quantidade muito grande de substituições durante o pedido técnico, o tempo técnico, e a arbitragem não percebe. Então a gente, filmando de trás, pega vários lances de substituições que estão sendo feitos. Então nós temos que ter uma atenção maior no momento da solicitação do tempo técnico pelas equipes. Não permitir que sejam feitas substituições, tentando ludibriar a arbitragem, né, e a equipe adversária. Então são aquelas substituições que o cara às vezes fica sentado no banco, né, e demonstrando que não vai entrar, e de repente, quando vê, menos espera, ele entra na quadra. Então toda vez que for feito isso, vocês constatarem esse tipo de jogada, né, se paralisa o jogo, se penaliza o atleta com um cartão amarelo. Então, uma observação tem que ser feita sempre durante o jogo. Se o jogador for expulso, né, antes do início da partida, ele poderá ser substituído por um jogador que se encontrava no banco de reserva. Certo? Então, a equipe, digamos, tenha um jogador expulso, depois de relacionado, ele vai ficar com 11 jogadores. Né? E se o jogador expulso for um jogador do banco de reserva, já então a equipe, esse vai embora, né? E a equipe também vai permanecer com 11 jogadores. Jogador de uma equipe que for expulso, e antes que essa equipe sofra um gol, ou que tenha transcorrido os 2 minutos da expulsão, um jogador da equipe adversária for expulso, ambas as equipes não poderão incluir outros jogadores antes de transcorridos 2 minutos. Então, mais uma vez, eu estou colocando isso aqui, que tem dado muita confusão nessa parte aí. O pessoal não está sabendo o que fazer na hora. Tá? Então, colocamos um modelinho aqui, como se tivesse acontecido. A equipe A teve um jogador expulso aos 13 minutos. Né? A equipe B teve um jogador expulso aos 12 minutos. Então, o primeiro lá da A só pode voltar quando tiver 11 minutos. Certo? Tempo regressivo. Certo? Na equipe B, teve um expulso aos 12. Ainda não tinha voltado o primeiro jogador expulso. Então, a partir daí, nenhuma das equipes vai poder completar jogador. As 2 equipes, cada uma vai ter que cumprir os 2 minutos. Aquela lá volta nos 11 e essa aqui volta nos 10 minutos. Certo? Se acontecer de uma das equipes, a equipe A teve mais um jogador expulso aos 11h30, né? Então essa equipe está com uma defasagem de um jogador, ela tem 3 jogadores em quadra e a outra tem 4. Então, no caso dessa equipe sofrer um gol, né, agora sim a equipe sofreu um gol aos 11h20 minutos. Então, essa equipe A, ela poderá repor um jogador, certo? Poderá repor um jogador para ficar novamente equilibrado 4-4. E o que é importante para nós? Nós temos sempre que repor esse jogador, né, referente àquele tempo lá, e não a essa segunda expulsão. Então, na realidade, agora, esta equipe aqui, equipe B, o jogador volta aos 10, e esta equipe aqui vai voltar aos 9h30. Tá? Então é dessa forma que tem que ser feito. E isso está muito confuso, o pessoal está se confundindo muito. Em cada equipe será designado um capitão, certo? Que vai, né, perante a arbitragem, ser o responsável pela equipe dele, né, pela parte disciplinar.
certo? E esse capitão da equipe não tem nenhum privilégio, né, perante a regra com a arbitragem. Então ele tem que cumprir as mesmas coisas, né, mesma regra do capitão da equipe é para os demais jogadores. E o que a gente observa às vezes é que muitas vezes o capitão da equipe vem, dá peitada no árbitro, empurra, grita e tal, e o árbitro não faz nada. Não existe uma regra diferente para o